Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Lore e eu estou aqui hoje para mais uma lista de exercício. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu joinha e acionar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. A lista de hoje é sobre mol, massa e volume molar. Vamos lá, então? Primeiro exercício, nós temos aqui um cálculo, né, de mol muito comum, e os primeiros exercícios eles tendem a ser mais de fixação, né, para você entender onde aplicar e como aplicar. Então vamos lá. A massa existente de 0,1 mol de gás carbônico é igual a... Então, ele não deu aqui, mas a massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. Vocês não têm que se preocupar em saber essa massa, porque o exercício dá essa massa para você. Então, como ele está falando aqui em massa, eu tenho que calcular a massa dele. Eu tenho 1 no CO2, eu tenho 1 carbono e 2 oxigênios. Eu tenho que fazer essa conta. Então, vai ser 12, 2 vezes 16, 32, 12 mais 32, que dá 44 gramas por mol. Sempre quando eu estou pensando em mol, eu estou pensando em gramas. Aquele valor que eu encontro na tabela passa a ser gramas por mol. Já fizemos esse cálculo em algum momento. Então, vamos lá. 44 gramas equivale a 1 mol. E 0,1 mol? Quantos gramas tem? Então, gente, esse exercício dá para resolver por regra de 3 direta e também por lógica. Dá uma olhada. 1 para 0,1 ocorreu uma divisão por 10. Então, aqui nós também vamos dividir por 10. Então, dividindo 44 por 10, vai ficar 4,4 gramas, ok? O próximo exercício, ele já traz aqui para você o número de moléculas e o número de átomos de 66 gramas, te deu uma outra massa. Então, olha só, tem que lembrar que 1 mol de moléculas, eu vou colocar de CO2, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Dentro desse CO2 aqui, ó, o que eu tenho? 1 mol de carbono e 2 mols de oxigênio, totalizando 3 mols de átomos, certo? Então, não pode se esquecer desse detalhe aqui, muito importante. Deixa eu escrever direitinho aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos ver o número de moléculas em 66 gramas. 1 mol é o mesmo que 44 gramas, como a gente calculou no item A, que são 6 vezes 10 a 23 moléculas. E 66 gramas, quantas moléculas são? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer a conta. Primeiro, eu vou fazer a regra de 3 e depois que eu simplificar, que eu vou fazer a conta, porque fica mais fácil, porque a conta fica com números menores. Então, vai ficar 44x igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 66 gramas. Então, o x é igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 66 dividido por 44. Perceba que 44 e 66 eu posso dividir por 11. Aí eu vou ficar com 6 e 4. Aí eu continuo a conta. 6 vezes 6 dá 36 vezes 10 a 23 dividido por 4. 36 dividido por 4 dá 9. Então, vai ser 9 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 dentro de 66 gramas.
Tá, mas não é só isso que o exercício pediu. O exercício também está pedindo para você o número de átomos nessas 66 gramas. Então, bem, agora a gente já sabe o número de moléculas, né? Agora a gente precisa calcular o número de mols. Como que a gente faz para calcular o número de mols? Bem, dentro de uma molécula que pesa 44 gramas, eu tenho 3 mols de átomos, como eu já tinha calculado aqui. Certo? E em 66 gramas, quanto que eu vou ter aqui? Aí é só fazer a conta aqui, ó. Vai ser 44x igual a 66 vezes... Como eu quero o número de mols, eu vou substituir esse mol aqui por 6 vezes 10 a 23, que é o equivalente dele. Então, vai ser 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, o x aqui vai ser igual a 66 vezes 3 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 44. Eu vou fazer a mesma simplificação que eu fiz no A. Dividir esses dois por 11, que vai ficar 4 e 6, certo? Aí eu vou simplificar mais um pouco. Esse 4 com esse 6, que vai me dar 2, e aqui vai ser 3, porque eu dividi por 2. Então, olha só o que eu tenho aqui. 3 vezes 3 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 2. Eu ainda posso fazer mais uma simplificação, não posso? Esse daqui com esse, vou dividir os dois por 2, esse vai ficar 1 e esse vai ficar 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27 vezes 10 a 23 átomos. Era só fazer a proporção também, né? A cada 1 mol, a cada molécula, a cada 66 gramas, eu tinha 9 vezes 10 a 23 moléculas. Dentro da molécula, eu tinha 3, então era só multiplicar por 3. Também funcionaria muito bem essa conta, tá? Tanto faz a forma que você faça, desde que você entenda, é isso que importa. Então, o próximo exercício também é exercício desse tipo de cálculo. E esses exercícios são muito importantes para você entender como que funciona esses cálculos, porque eles tendem a trazer muitas dificuldades para vocês. Então, determine em gramas a massa D. Aí ele quer sempre em gramas, né? Então, vou ter sempre que buscar a grama desses compostos. Então, ó, o cálcio, por exemplo, ele tem uma massa molar de 40 gramas por mol. Certo? Então, vamos lá. 40 gramas é 1 mol, que é 6 vezes 10 a 23 átomos, nesse caso, porque é um metal, né? Então, o metal, ele é sozinho na molécula. Eu quero saber 3,01 vezes 10 a 21 átomos. Cuidado com os elevados aqui, hein? Quanto que isso dá em grama? Então, você tem que aqui multiplicar em cruz. 6 vezes 10 a 23 vezes x igual a 40 vezes 3,01 vezes 10 a 21. É assim que você faz a conta. Então, vamos fazer aquela simplificação que eu gosto. Vai ser x igual 40 vezes 3,01 vezes 6, dividido... Não é vezes 6, né, gente? Vezes 10 a 21, dividido por 6, 10 a 23. Eu separei aqui, ó, os expoentes para a gente fazer as contas deles separado, tá bom? E aí você pode simplificar, caso você queira, como também você pode fazer a conta, se você achar necessário, achar mais fácil, né? Por exemplo, se eu dividir esse daqui por 2 e esse daqui por 2, eu vou ter 23. 3,01 é praticamente 3, não é? Então, eu posso simplificar esses dois. No final das contas, eu vou ter 20 somente. Aí, quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base,
eu vou subtrair os expoentes, não é? Então, vai ser 10 a 21 menos 23, que é o expoente do de baixo. Mantenho a base, subtraio os expoentes. Isso vai me dar um resultado de 20 vezes 10 a menos 2, certo? Gramas, que é o que eu estou trabalhando aqui. 20 vezes 10 a menos 2 gramas é igual a 0,2 0,2 gramas. Vamos para o próximo. O exercício B, ele também tá pedindo para você calcular a massa. Então, como ele quer calcular a massa do ácido sulfúrico, ele te deu a molécula aqui, a gente tem que fazer o cálculo da massa do ácido sulfúrico. Não tem jeito. Então, como que vai ser? Vamos lá. Eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênio. Esses valores aqui eu tiro da tabela, ok? 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32 e 4 vezes 16 dá 64. A soma desses valores dá 98 gramas por mol. Então, olha o que significa. Que em 98 gramas de ácido sulfúrico, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? E se eu tiver 2,408 vezes 10 a 25? Opa! Quanto que eu vou ter em grama? Isso que o exercício quer, as massas, né? Então, aí a gente tem que fazer a continha aqui. Vai ficar 6 vezes 10 a 23 vezes x igual a 98 vezes 2,408 vezes 10 a 25. Então, o x é igual a 98 vezes 2,408 vai dar um valor de 235,984, dividido por 6 vezes 10 a 25, 10 a 23, como eu fiz o exercício anterior, certo? Aí o x aqui vai ficar igual. 235,984 dividido por 6 dá 39,33 vezes 25 menos 3, 10, a segunda. Eu ando com a casa, eu vou ter 3.933. Gramas. Certo, pessoal? Esse é o exercício 2. Você vê que esses exercícios são bem trabalhosos, né? Agora falta o C. Uma molécula de O2. Então, ele quer saber a massa, certo? O O2 vai ser 2 vezes 16, que vai ser 32 gramas. Então, 32 gramas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ele quer uma molécula. Você multiplica em cruz aqui, e aí você vai ter 6 vezes 10 a 23 vezes x igual a 32 vezes 1. 32 vezes 1 dá 32 mesmo, né? Então, olha só como que vai ser isso aqui. O x vai ser igual a 32 dividido por 6 vezes 10 a 23. 32 dividido por 6 vai dar 5,3. Você vai subir esse valor para cá, vai ficar negativo, porque é um menos o outro, vezes 10 a menos 23 gramas. Então, só para ter a resposta aqui certinha, 5,3 vezes 10 a menos 23 gramas.
Então, você tem que prestar bastante atenção nos expoentes de como ele funciona, como que faz essas contas. Se isso traz muitas dúvidas para você, você precisa rever esse assunto, porque esse é um tema que vai ficar agora para sempre aqui com você, tá? E agora a gente vai facilitar mais um pouco aqui, a lista começa a ficar um pouco mais tranquila, com menos cálculos assim demorados. Então vamos lá. Ele quer a massa em gramas de uma mistura de. Então, vamos coletar as informações aqui. 2 mols de água. Certo? 2 mols de Na, que é o sódio. E 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de C6H12O6. Esse aqui não é o número de Avogadro? Então é 1 mol, né? Vamos lá, 2 vezes. Quanto que é a molécula da água? 2 vezes 1 e 1 vezes 16, que vai dar 2, 16, 18, 2 vezes, lembra? 2 vezes dá 36 gramas, certo? 2 vezes 18, 36. Aí, aqui é a mesma coisa, 2 vezes, aí como só tem um Na, é 23 a massa dele. Aonde que eu tô pegando essa massa? Tabela periódica. Eu vou escrever aqui, massa na tabela. Pra você não esquecer. Então, dá 2 vezes 23, dá 46 gramas. E agora esse daqui, que é um mol só, né? Então, é 6 vezes 12, 12 vezes 1 e 6 vezes 16. Então, 6 vezes 12, 72, mais 12, mais 96. Então, 6, 7, 8, 9, 10, sobe 1, 9, 10, 9 com 9 dá 18, 180. Então, você tem que fazer essa conta. 36 mais 46 mais 180. Quanto que dá essa conta? 262 gramas. Então, a alternativa correta aqui é a D. Espero que vocês estejam acompanhando. Já vamos para o exercício 4. Em um mol de moléculas de H3PO4, que é o ácido fosfórico, tem-se 3,23 átomos de hidrogênio? Não, porque é um mol. Ah, não é átomos, né? Teria que ser 3, nem 3. Olha só. H3PO4 tem 3 mols de hidrogênio, 1 mol de fósforo e 4 mol de oxigênio, certo? Então, o que acontece? Se for 3 mol, vai ser 3 vezes 6 vezes 10 a 23, 1 vezes 6 vezes 10 a 23 e 4 vezes 6 vezes 10 a 23. É assim que você tem que pensar. Então, 3 vezes 6 vai dar 18, então não pode ser essa. Um átomo de cada elemento? Não, a gente acabou de confirmar que não. 3 íons? Não, porque isso não é uma solução aquosa, é uma molécula. E não necessariamente teria 3 íons. 1 mol de cada elemento? Não, acabamos de verificar que não. Só sobra 4 E. E vamos ver o que diz aí. 4 mols de átomos de oxigênio e 1 mol de átomo de fósforo. Exatamente. Ok? Esse é o exercício 4. Vamos para o 5. O 5 é um FUVEST, olha só. Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é. CNTP indica que você tem em 1 mol de qualquer gás 22,4 litros. Lembra? Então, você tem que lembrar disso, tá? Então, o monóxido de carbono é essa molécula aqui, que você também tem que saber qual é aqui nesse caso. Qual é a massa dessa molécula? Essa molécula é 1 vezes 12 e 1 vezes 16, que vai dar 12 mais 16, que vai dar 28 gramas a cada 1 mol.
Então, eu tenho 28 gramas em 22,4 litros. E em 10 gramas, quantos litros eu vou ter? Então, aqui é só você fazer a conta, tá? Você vai multiplicar em cruz aqui, vai ficar x igual a 22,4 vezes 10 dividido por 28. Essa aqui dá uma conta exata, ó. 22,4 vai vezes 10 vai ser 224. Dividido por 28 dá um valor exato de 8 litros, que é a alternativa B, certo? Começa a ficar um pouco mais fácil, não, menos etapas, né, para fazer esses exercícios. Agora vamos para o exercício 6, que também não é um exercício cheio de etapa, né? Eu acho que só o exercício 7 agora que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, o que acontece? Aqui você tem o número, ele quer saber o número de mols em 160 gramas de hidróxido de sódio. Então, como ele me deu gramas, eu vou ter que calcular a massa molar aqui. Qual que é a massa molar do NaOH? Eu tenho 1 sódio, olha as massas aqui, ele deu dessa vez. 1 oxigênio e 1 hidrogênio. Então, vai ser 23, 16 e 1. Quanto que dá essa soma? 9, 10, vai 1, né? 40 gramas. Então, a cada 40 gramas, eu tenho 1 mol. Quando ele me pede o número de mol, eu não vou trabalhar com o número de Avogadro, eu vou trabalhar com mol mesmo, 1 mol. Se eu tiver 160 gramas, quantos mols eu vou ter? Ó, perceba que aqui eu também tenho uma relação fácil de trabalhar. 40 vezes 4 vai dar 160 gramas. Então, aqui, ó, vai ser vezes 4 também, que vai dar 4 mol. Que a alternativa correta é a C. Então, na regra de 3, você fica bem atento, porque isso acontece com frequência. Você sempre tem... Muitas vezes você já pode fazer esse tipo de cálculo que dá super certo, tá bom? Agora o exercício 7, que é um exercício um pouquinho mais trabalhoso. Vou até abrir mais espaço aqui para ele. Então, considere que uma garrafa de vinho, na concentração de 6, vou grifar aqui, 6 gramas por cada litro, eu tenho 6 gramas. De quem? De ácido tartárico. Aí a fórmula molecular do ácido tartárico aqui, ó. E ele já te deu a massa molar desse ácido. Já te aliviou de fazer a conta. Lembrou você que a constante de Avogadro é 6 vezes 10 a 23 entidades. E agora presta atenção no que ele pede. Ele pede átomos de carbono, só de carbono. No ácido tartárico você tem hidrogênio, oxigênio e carbono. Ele quer só os carbonos. Proveniente apenas em 3 litros de vinho. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a massa do ácido tartárico dentro desses 3 litros de vinho. E a informação que eu tenho é que eu tenho 6 gramas em cada 1 litro. Então, eu vou fazer a minha regra de 3 aqui. E em 3 litros, quanto que eu vou ter aqui? Perceba que aqui foi uma multiplicação por 3. Então, aqui também vai ser uma multiplicação por 3. 3 vezes 6 dá 18 gramas. Então, eu tenho 18 gramas de ácido tartárico dentro desses 3 litros de vinho. Primeira informação que eu tenho. Aí eu tenho que lembrar que... Aí eu vou passar isso para mol, porque pelo mol fica mais fácil de eu fazer o cálculo, tá? Olha só. 1 mol de ácido tartárico tem quantos mols de carbono? 2 e 2. Você percebe isso? Você tem que contar. O número que você encontra daquele átomo é o número de mols dele. Porque quando você está fazendo a conta de grama, de massa,
você vai lá e vai pegar a massa molar que está na tabela, certo? Gramas por mol. Então, cada um daqueles é 1 mol daquele átomo. Então, eu tenho 4 mols. 4 mols de carbono. Então, aqui é 4 mols de carbono. Quanto que isso pesa? 150 gramas. Em 1 mol de ácido tartárico, vou até escrever isso aqui. 1 mol de ácido, você tem 4 mols de carbono e isso pesa em gramas 150 gramas. Então, em 18 gramas, quantos mols você vai ter aqui? Então, vamos fazer essa conta aqui. Vai ser 150 vezes x igual a 4 vezes 18. Então, 150, x vai ser igual a 4 vezes 18, que dá 72, dividido por 150. Que dá 0,48 mol de carbono. Certo? Aí a gente faz a regra de 3 que a gente conhece. 1 mol de carbono tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se eu tenho 0,48, quantos átomos eu vou ter? Aí eu faço a multiplicação em cruz, vai ficar x vezes 1, que dá x mesmo, né? X é igual a 0,48 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, o x vai dar 2,88 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então, a alternativa correta é a letra D. Certo? Eu acho que o mais difícil é você entender que aqui no ácido tartárico, ó, olha o parênteses, COOH2. Você tem 2 aqui, você vai multiplicar todo mundo por 2. Então, é isso que eu acho que é o mais difícil nesse exercício. Fora isso, regras de 3 atrás de regras de 3.